Não sei se está dando para vocês verem, mas olha bem lá atrás. Dá para ver que tem uma árvore, mas ali também tem uma escada. E essa escada tem um acesso ali, eu acredito que as pessoas conseguem ver a sala. Até por esse ângulo que ela tirou a foto, dá para ver o estacionamento. Eu acredito que a pessoa do estacionamento também consegue ver para dentro dessa sala, da varanda. E tem um prédio vizinho, com aquelas janelas, sacada voltada para cá. Então assim, como eu sempre falo, as plantas, elas não vêm apenas para deixar o nosso ambiente bonito, para trazer mais qualidade de vida, que a gente sabe que a partir do momento que a gente coloca uma planta, a gente coloca vida, ela humaniza o nosso espaço. As tonalidades de verde, à medida que o sol vai batendo, vai dando aquele sombreado bonito, né? E passa um ventinho e ela balança, o menor sinal daquele vento, e atrai um passarinho, uma borboleta. E a gente sabe que é vida, e a natureza nem é só para isso, ela também é para resolver questões reais do nosso dia a dia. E nesse caso aqui, para além da beleza, para trazer mais qualidade para esse espaço, também é para dar privacidade para essa moça. Até por esse ângulo que ela mandou, eu imagino que ela queira fazer só nesse cantinho. E a gente também não pode empolgar, fazer floresta e deixar a área sem circulação. Então eu pensei no quê? Vamos começar pelo vaso. 3 vasos, mesmo modelo, tamanho diferente. E ela já tem uma esquadrinha mais escura, então eu vou trazer o vaso no tom escuro também, tipo um chumbo, sabe? E vou colocar 3 plantas de altura diferente. Por que eu faço? Como eu não tenho espaço, eu vou trazer uma planta mais alta, volume concentrado na parte superior, uma planta média com volume distribuído, e a planta mais baixa também volume distribuído, porque eu vou fazer tipo um quebra-cabeça, sabe? Então, onde uma planta tem menos volume, eu encaixo a outra. Assim, eu consigo preencher sem ocupar muito espaço. E é isso que vocês podem fazer na casa de vocês. Às vezes você tem um espaço que é circulação, né? Não dá para colocar nada cheio, mas ao mesmo tempo existe a necessidade, porque às vezes é uma vista estratégica como essa. Então, o que você pode fazer é distribuir em camadas. A planta maior, eu vou colocar uma jabuticabeira. Eu sei que é um pouco assustador para algumas pessoas, porque falam, nossa, jabuticabeira é muito grande. E, sei lá, cai muita folha, um pé de fruta. Gente, ela é maravilhosa, ela tem um tronco lindo, você pode colocar uma iluminação ali bem cenário, sabe? Bem fraquinha, para dar aquela luz bonita ali à noite, né? A porta aberta, você consegue ver aquela planta bonita, iluminada. E ela atrai passarinho, ela tem flor uma época do ano, ela dá o fruto. Então é gostoso, mesmo morando em apartamento, você tem esse privilégio de poder ver esse ciclo acontecendo na planta. Então é extremamente importante a gente pensar nisso também. E é claro que para além da beleza, para além da qualidade, como eu acabei de falar, ela vai tampar completamente aquelas vistas que a gente tem para aquele edifício, para aquela garagem. A garagem, na verdade, as plantas menores elas vão esconder mais. E também para aquela escada, para aquele patamar lá atrás. Entende? Porque ela vai concentrar o volume dela na parte superior e vai disfarçar bem esses vizinhos. Vou trazer no vaso médio uma planta que eu tenho no estúdio. Olha só, ela é linda. O Fuchsiveriana tem esse tom de verde mais limão. Pensei nesse verde limão porque o vaso é escuro, a esquadra é escuro, a jabuticabeira tem uma folha mais escura. Vai dar um contraste, fica um verde limão, entende? Então assim, quando eu tô variando essa cor das plantas, eu consigo dar a sensação que tem mais volume. E na planta menor, eu vou fazer isso só que com a textura. Eu vou trazer uma textura diferente, vou trazer a lavanda. Ela tem uma textura macia, ela tem uma folha mais acinzentada e ela tem um uso medicinal, é comprovadamente calmante. Então a pessoa tem essa oportunidade, esse privilégio de passar a mão na folha, esfregar um pouquinho, sentir aquele perfume, ela atrai também um passarinho. E ela, uma época do ano ela tá só aquela parte da folhagem, uma época do ano ela sai essas florzinhas. Se tiver criança na casa, melhor ainda, que tenha essa oportunidade de poder ir lá e colher, né, ter esse contato com a natureza que é tão importante. Então, nesse cantinho eu colocaria essas 3. Repara como que, às vezes, ao invés da gente só pensar assim, eu quero só colocar 3 plantas, não, a gente pode agregar um monte de coisa legal em 3 vasos, né? E outra coisa, uma dica, sabe o que a gente pode colocar de forração na jabuticabeira? Porque, repara que o vaso dela vai ficar vazio embaixo. Então, o que a gente pode fazer? Colocar uma hortaliça. Pode colocar hortelã, pode colocar tomilho, orégano, que eles têm as folhas tão assim, miudinho, poejo. Tem a folha miudinha e eles formam bem e fica super bonito. E é claro que ainda tem o uso medicinal. Pode fazer um chá, pode fazer, né, o tempero, colocar o orégano. Para quem ainda não sabe, agora a nossa floresta tem um guia digital Ideia Pronta. São mais de 60 ideias de como fazer floresta dentro e fora de casa, do vaso ao jardim. Hoje eu mostrei um pouquinho como você pode fazer floresta no cantinho da varanda. Lá também tem ideia de como fazer floresta na varanda, mas também dentro de casa. Embaixo da escada, ao lado do sofá, numa prateleira, em cima de uma mesa de jantar, numa mesa cabeceira, numa mesa de centro. Então você tem vontade de chegar na loja de plantas, numa floricultura, e ter essa autonomia de escolher as plantas, levar para casa e plantar. Esse guia digital é para você. E gente, são mais de 60 ideias por apenas R$ 39,90. Eu vou deixar o link aqui, você clica nele para garantir o seu guia digital Ideia Pronta.